Dorival, boa noite. Ivan Halpe aqui à sua direita, TV Globo. Eu queria te pedir licença para falar sobre os próximos jogos, né? Porque o Flamengo vai enfrentar agora um adversário que, apesar de não estar no seu melhor momento, são 2 jogos contra esse adversário duríssimo que é o Atlético Mineiro. Então, eu queria te perguntar o que você está esperando desses próximos confrontos. Olha, as mesmas dificuldades que nós encontraríamos no jogo de hoje. E que, anterior ao início da partida, todos achavam que poderia também acontecer um sério problema. E a equipe teve uma postura diferente, modificando alguns comportamentos, acreditando, partindo para cima, criando acima de tudo e conseguindo novamente o caminho dos gols. Eu acho que não pode ser diferente. Conhecemos muito bem a equipe do Atlético, todos sabemos o nível em que se encontra, o momento, talvez, um momento não próximo, mas semelhante àquilo que vivíamos. Equipes desse nível são extremamente cobradas e sentem enormes dificuldades quando, às vezes, as coisas não acontecem positivamente. O que se passa lá não é diferente daquilo que acontece aqui dentro. Então, para jogos... para clássicos com esse teor, é natural que nós tenhamos que ter muitos cuidados. Acima de tudo, continuarmos buscando essa recuperação e, de repente, encontrando aí um caminho rapidamente, porque é uma competição que não te dá a possibilidade de você ficar lamentando ou comemorando qualquer resultado. Na sequência, nós já teremos novamente um problema a enfrentarmos. Ô Dorival, aqui à sua direita, Sérgio Lobo, Sport TV, prazer em revê-lo. Prazer. 2 perguntas, na verdade, em uma. Seu retorno ao Flamengo, e você falou ainda há pouco sobre o trabalho do antecessor do Paulo Sousa. E eu queria saber uma questão que eu estou vendo que foi mantida, que no caso é o jantar dos jogadores, né, que ele implementou isso e está sendo mantido. E aquela questão que foi muito colocada aqui logo quando ele chegou, do telão, que ele pediu um telão no Ninho do Urubu, para corrigir, né, mostrar jogos, fazer correções. Você vai usar esse equipamento, até porque é um patrimônio do clube. E uma questão que eu queria ver com você também é o seguinte, sobre... você tem muitos jogadores de qualidade, mas você já detectou nesse pouco tempo de trabalho que em alguns deles falta, digamos, com essa pressão toda que está acontecendo, confiança em alguns deles para até definir uma jogada? Acho que vamos começar aí pela terceira. O jogador ele pode ter mais ou menos de experiência. Em determinado momento de alguns campeonatos, em determinados momentos da sua própria carreira, é natural que aconteça uma oscilação. Há quanto tempo esse time vem ganhando? Há quanto tempo esse time vem alcançando grandes resultados? Há quanto tempo esse time vem sendo combatido em todos os sentidos e aspectos, em razão daquilo tudo que proporcionou ao seu torcedor. As equipes vêm se preparando cada dia mais para enfrentarem equipes como Palmeiras, como Atlético, como Flamengo, que são equipes que estão chegando na maioria das competições nacionais. Então, é um fato isso. Você se prepara muito mais para jogar com equipes que estão vivenciando momentos diferenciados. E queira ou não, em algum instante você acabe tendo aí uma oscilação grande. Talvez isso tenha acontecido com a equipe do Flamengo. Com relação a jantares, nós sempre fizemos em todas as equipes que passamos. Eu fiquei feliz em saber que aqui dentro estava sendo feito, com todos os problemas e dificuldades de estarmos fora né, do nosso habitat, ou seja, da nossa concentração, do nosso treinamento. Mesmo assim, com a distância e nem tendo tudo facilitado, o Flamengo ainda encontrou um caminho para que isso é o processo inicial de uma recuperação já para o jogo seguinte. E a outra, telão, na minha outra passagem aqui, eu tinha solicitado um carrinho com uma TV, onde as imagens seriam mostradas ali na hora aos jogadores. Com um telão como esse, nós temos obrigatoriamente que aproveitá-lo. Por que não? Agora, tudo é questão, ainda estamos chegando praticamente, ainda no meio de um pequeno turbilhão aí, tentando nos
conhecemos tudo que o clube tem nos apresentado, né? Nos estruturarmos um pouco mais dentro da própria cidade, dentro do próprio clube, para que a partir daí sim, estamos sendo muito bem assessorados, né? O trabalho do Juan, do Fábio, que estão aqui, fizeram com que rapidamente tudo aquilo que esteja à nossa volta tenha sido colocado aí à nossa disposição. E o Flamengo está muito bem preparado para poder suprir qualquer eventualidade que aconteça. Por isso que é uma equipe que alcançou o que alcançou nos últimos anos. Última pergunta. Boa noite, Dorival, Letícia, do UOL. Eu queria falar com você sobre um personagem que está muito em pauta nesse mês, que é o Andreas, por conta do fim do contrato. Ele vem sendo titular com você nas 2 partidas, teve boas atuações. Queria saber como é que você vê. Você já conversou com a diretoria do Flamengo sobre a permanência e só isso. É uma opinião apenas. Eu torço para que ele fique. Jogador desse nível, jogador com esse potencial, são poucos no Brasil. E eu não tenho dúvidas que esse menino aí ainda pode crescer muito, pode evoluir demais. Como acontecerá, não sei. Mas seria muito bom se nós conseguíssemos segurar esse garoto, porque ele tem muitas qualidades. É um jogador que chama atenção em qualquer sentido, tem potencial de crescimento. E jogadores desse nível aí estão escassos nesse momento dentro do nosso país.